Família, bom dia, um dia ótimo para todo mundo, tudo de bom, eu amo vocês no meu coração, com todas as minhas dificuldades. Internautas, bom dia, um abraço para vocês, saúde para a família de vocês, tudo de bom. Vamos orar? Vamos orar, é muito bom. Orar é entrar na presença de Deus, né? Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira, entro agora na tua presença, Pai, para falar desta obra, Pai. Hoje, com a tua graça, eu vou ler o último capítulo, um capítulo só, da terceira carta de João. Nós lemos o Evangelho, nós conseguimos ler a primeira carta, a segunda, e hoje nós terminamos, Pai. Terminaremos com essa leitura. Tem o livro também de Apocalipse, Pai, que é revelação, mas o alvo é lê-lo depois de ter lido o relatório, os dois relatórios escritos por Lucas. Pai, o objetivo dessa obra que tocou no meu coração é minha família. Não só a minha família, mas todas as famílias. É visível, Pai, o ataque terrível que está sofrendo as famílias do mundo todo, Pai. Eu quero colocar o que está no meu coração, a minha fraqueza, o meu desânimo, a minha insuficiência, a minha deficiência, a minha pouca fé no teu altar, Pai. Porque às vezes eu penso que eu não tenho a menor chance de lutar por isso, Pai. Porque o que eu vejo é cada vez mais a família se deteriorando por causa das drogas, por causa da bebida, por causa da interferência que acontece de espíritos na vida das pessoas, que fazem com que as pessoas tomem cada atitude absurda, Pai, que não pode ser humana. Por isso, Pai, a minha batalha ela não é contra a carne nem contra o sangue, e isso está bem claro para mim. É contra essas forças espirituais invisíveis, Pai. Pai, eu coloco no teu altar a minha sogra Tereza, ela já está com 73 anos, é uma luta, Pai. Ela, ao mesmo tempo que ela quer estar com todos os filhos aninhados debaixo do braço, ela também tem vários rompantes de memória que causaram dor, que causam dor, que abriram feridas, Pai, difíceis de cicatrizar. Mas eu sei, Pai, que o Senhor perdoa todos os pecados quando nós confessamos nossos pecados. Família, meus filhos, Thales Vicente Ferreira Júnior, Tiago Felipe, Passos Ferreira, confesse pecado, chore, abra o teu coração, fala com Deus, se agarra para Ele como uma criança perdida se agarra no colo do Pai. Clame, lute pela família de vocês, pelos seus filhos, pelos seus netos, lute pelo seu casamento. Não se deixe, quando tiver que escolher, quando tiver colocado alguma coisa diante de vocês e Deus, Jesus, escolher Jesus, leia a Bíblia, ouça Deus falar através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando com cada um. Nós temos ouvido Deus falar tremendamente através de João. João foi uma pessoa como nós, comum, igual, que tinha família, que tinha pai, que tinha irmão, que tinha mãe, que tinha primos, que viveu também numa época onde havia muita mentira, havia muita soberba, haviam autoridades, governos poderosos que infligiam muitas dores. A gente olha para esse governo corrupto, se você olhar para a época de João, a carta que eles escrevem, pessoas que tinham mais poder querendo dominar aquelas que não tinham. Ele fala de um amor de Deus, mas eu também tenho muitas dificuldades, porque eu entendo esse amor de uma forma, às vezes, complicada, porque eu acho que não é incondicional, não pode ser. O próprio amor de Deus, eu acho que ele tem uma condição. Se você ama meu filho, se você confessa meu filho, você vai ser
co-herdeiro comigo na herança. Se você não ama, se você não confessa, você vai deixar de existir. Na Bíblia, a própria Bíblia fala sobre isso. Jesus falou para os discípulos: amem-se uns aos outros. Ele falou para os discípulos: assim como eu os amei. Se vocês me amam, vocês vão se amar. Se vocês me amam, você ama o Pai. Esse amor que a gente vê distribuído pela sociedade, um amor pela prosperidade, pelo dinheiro, eu quero é bênção, eu quero é bênção. Essas coisas que nós temos visto na televisão, que deixa a gente horrorizado, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Judas vendeu Jesus por 30 moedas para comprar uma fazenda, porque talvez ele achava que ali ele ia fazer a vida dele. Não é assim que funciona a família. Família, vocês são meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Apesar de nós termos dificuldades, nós podemos nos libertar das mágoas, das dores, da opressão. Eu sei que nós tivemos, às vezes, relacionamentos complicados, porque pensamos de forma diferente, gostamos de sabores diferentes, mas nós somos irmãos de sangue. Pai, ajuda a minha família, Pai. Me ajuda, Pai. A minha oração não é uma oração vazia, não é uma oração oca. Jesus, João, que esteve contigo o tempo todo e te ouviu e testemunhou para a gente, ele ouviu quando o Senhor falou que aquilo que nós pedirmos ao Pai, o Senhor nos atenderia. Eu sei que a família foi criada por Deus. O que eu estou pedindo, me ajuda, é pela minha família. Me ajuda, Pai. Se tem uma casta de demônio, uma cortina de demônio sobre a minha família, impedindo a minha família, toda a minha família, meus cunhados, Valéria, Tatiane, Marco, Dinho, Maurício, toda a minha família, Jurema, Júlia, Jupira, Jandira, Regina, toda a minha família, meus sobrinhos, Daniel, se existe uma cortina de demônio, uma casta de espíritos malignos que impede a minha família de andar na luz, de ver a luz, meus filhos, meus netos, rasgue essa cortina, Pai. Pai, eu clamo a Ti, rasgue essa cortina. Esposa, pega teu marido quando ele chegar em casa, faz carinho, beija, olha para ele. Vocês muitas vezes têm uma vida longa de casado, mas às vezes existe uma interferência que começa a colocar um espinho, que começa um espetar o outro, um ferir o outro. Deus, ajuda a minha família, entra com a Tua providência, Pai. Ah, Pai, ajuda o meu pequeno grupo, Marlene, Francisco, a Leia, os filhos da Marlene, Felipe, o netinho da Marlene. Ajuda o Felipe, Pai. Ah, Senhor. Abençoa a Beth, a filhinha da Beth, a família da Beth, a Rose, o esposo, a família da Rose. Ah, Pai, abençoa o Paulo. Paulinho, eu te amo. Jô, abençoa os filhos. Coloco a vida dos pastores da minha igreja no Teu altar, cada um deles, Pai. Coloco o Casacap no Teu altar, família, minha família, meus irmãos, irmãos em Cristo, filhos de Deus. Senhor, o meu pedido, o meu clamor, lendo essas cartas de João, quando ele fala da interferência que estava havendo, como é que pode um testemunho tão maravilhoso, tão verdadeiro? Eu estava lá, eu vi, eu toquei. João fala isso. Jesus era de verdade, ele era o Filho de Deus, eu vi as obras que ele fez, eu estava lá, eu toquei. O testemunho dele não tem mentira, não faz curva. Aí entra uma casta de demônio dentro da igreja e começa a colocar desavença dentro da família de Deus. Começa a colocar mentira, ao ponto de os irmãos que estavam levando a palavra não serem recebidos.
Ah, Deus, a tua palavra diz que o Senhor mesmo nos ensinaria. Jesus, tu disseste que enviaria o conselheiro, e eu creio, e que ele está selado em nós. Ensina, fala, mostra, acalma, pacifica, tranquiliza, mostra o caminho. Eu oro pela família, pelos doentes que estão na família. Eu tenho doentes na minha família. Jesus, socorre, Pai. O Senhor pode ajustar aquele sangue, trazer ele à perfeição, arrumar tudo que está desarrumado. O Senhor pode curar aquele joelho, o Senhor pode curar aquela artrose, o Senhor pode, Pai, regenerar todas as coisas. O Senhor trouxe Lázaro à vida depois de 4 dias morto, Pai. Eu tenho plena convicção de que o Senhor pode todas as coisas. Pai, o diabo às vezes coloca doença, Pai. Ele coloca doença na nossa família para depois ele trazer a cura. E aí, Pai, é muitas vezes difícil de nós entendermos por que isso é permitido, Pai. Então eu estou clamando agora, se houve alguma permissão, perdoa, Pai. Perdoa, Pai. Ah, Pai, misericórdia é o que eu clamo pela minha família. Perdoa os nossos erros, Pai. O teu filho, Pai, é a nossa propiciação. Eu amo o teu filho Jesus, Pai. Eu confesso Jesus como o Senhor da minha vida. Eu estou pedindo perdão pela minha família, Pai. Por cada um dos membros da minha família, Pai. Eu coloco também no teu altar a família dos internautas, Senhor. Cada um dos internautas que estão me ouvindo, que confessam Jesus, e os que não confessam também, para que possam ouvir a tua palavra, Senhor. Ah, Pai, a gente vê hoje em dia acontecendo nas igrejas exatamente o que o João fala que acontecia no passado. Interferências espirituais. Que conhecimento é esse que apareceu de repente, que era maior do que Jesus? Um conhecimento maior que dizia que ninguém tinha pecado, para que ninguém confessasse pecado, como Eva não confessou, como Judas não confessou, como Caim não confessou. Que nós possamos confessar nossos pecados como Davi, Pai, confessava. Ia para o deserto, pequei, foi contra ti que eu pequei, Senhor. Se tem pecado na minha família, Pai, eu peço perdão, Pai. Na minha vida, Pai, eu peço perdão. Meus filhos, Pai, meus netos, eu peço perdão, Pai. Perdoa, Pai, na nossa incredulidade, na nossa pouca fé, Pai. Toma no colo, toma nos braços, protege, envia um exército de anjo poderoso de luz, Pai, para acampar ao redor da minha família. E que nós possamos nos relacionar, conviver, Pai, sem nos agredirmos, sem nos ferirmos. Tira esse humor ácido, Pai. Tira esse olhar da onde a nossa boca só sai palavra de maledicência. A gente só vê o que não presta, Pai. Que nós possamos olhar as coisas boas da nossa família, Pai. Porque a nossa família é uma família boa, Pai. Ah, Deus. Ajuda-nos na nossa fraqueza, Pai. É assim que eu oro e agradeço e clamo em nome do teu Filho Jesus. Amém. Família, vamos ler a carta? João escreveu assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha uma boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Jesus Cristo. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Apesar de lhes serem desconhecidos, eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem, de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome de Jesus Cristo que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade
irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade, Jesus Cristo. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhes escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde, os amigos daí, um por um. Família, João está falando, testemunhando. João testemunhou primeiro no Evangelho sobre Cristo, falou tudo sobre Cristo. Na primeira carta, ele veio falando do amor, a igreja já estava se expandindo, já estava avançando, não é verdade? E ele falava muitas coisas que Jesus ensinou para ele. A igreja continuou se expandindo. Aí havia os viajantes que precisavam pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho a todas as criaturas, todas as nações, para que eles sejam tocados e se convertam, como eu me converti, ouvindo o Evangelho um dia, por pessoas que vieram pregar também a mim. Eu não sou teólogo, eu não sou pastor, eu não estou te pedindo dízimo, eu não estou querendo te obrigar a aceitar nada, eu estou apenas lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre aquilo que tem que cumprir. E se você está assistindo esse vídeo, e se você está ouvindo a palavra, quem vai fazer a obra é Deus. Eu sou correio, só um mensageiro, um servo inútil. Eu estou só entregando a mensagem. O que você vai fazer com a mensagem é um problema seu. Se você vai aceitar, se você vai discordar, se você vai ficar dizendo que isso aqui tudo é uma mentira, que não aconteceu. Eu sou uma testemunha hoje. Eu não vi Jesus como João viu, eu não toquei. Mas ele falou, quem está dizendo que Jesus não era de carne e osso, eu toquei nele. João está falando isso, eu toquei nele. Eu ouvi, eu vi. Então, ele era de carne e osso, ele falava a verdade, ele era o Filho de Deus, ele é o Messias prometido, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a nossa propiciação, a nossa carta de libertação, a nossa carta de absolvição. Ele disse que ia enviar o Espírito Conselheiro, que fica selado a cada um de nós e nos aconselha, nos ensina. O próprio Espírito de Deus, que é a unção, nós somos ungidos com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em nós, está presente em nós, na nossa vida. Ele está dentro da nossa casa. Não deixa lixo entrar dentro da tua casa. Você tem que se instrumentalizar. Não deixa lixo. As pessoas gostam de falar, né? Eu sou dona do meu corpo, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Isso é uma mentira. Porque uma mulher, por exemplo, que quer fazer do corpo dela o que quer, se ela é engravida, ela vai precisar de um médico para cuidar dela. Ela vai precisar de um médico. Quem vai pagar esse médico somos nós, com nossos impostos. Então ela não pode fazer com o corpo dela o que ela bem entender, porque vai gerar consequências que vão atingir em outras pessoas. Se ela fizesse o que ela quisesse com o corpo dela e só atingisse a ela, e somente a ela, aí era o problema dela. Mas a família sofre, o pai sofre, a mãe sofre, os irmãos sofrem. Tudo que ela faz com o corpo dela, ela atinge as outras pessoas. Os homens também, que se embriagam, que se prostituem, que praticam homossexualidade, aí pega uma AIDS, aí vai para o Estado para gastar dinheiro do Estado. O corpo não te pertence, esse corpo pertence ao mundo.
O corpo, a carne, não tem salvação. Não tem. Ele veio do pó, ele é o pó, ele é a comida do diabo. Deus falou que a serpente iria rastejar e comer pó. E nosso corpo é pó. Não é verdade? Então você tem que lutar no espírito para que o diabo não possua o teu corpo e não faça o que ele está fazendo. Como a gente vê as mulheres aí fazendo esses absurdos, os homens fazendo esses absurdos, porque o espírito deles não está selado com o espírito de Deus, não está protegido. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo quando você confessa Jesus e você é selado, é untado, é ungido. Você passa a estar sob a influência do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Conselheiro, um único Espírito, passa a ser o seu mentor espiritual. O Espírito de Deus passa a ser o seu mentor espiritual. Um único Espírito, o Espírito de Deus. Família, nós terminamos aqui a carta de João, a terceira carta de João. Nós vamos então começar a ler a carta que é um relatório. João deu um testemunho. Lucas escreveu um relatório. Ele investigou profundamente tudo o que estava sendo dito sobre Jesus. Tudo o que estava sendo testemunhado sobre Jesus. Ele foi lá, investigou e escreveu um relatório. Os apóstolos, os discípulos, testemunharam. Eu vi, eu toquei, eu estava lá, eu presenciei. E Lucas escreve um relatório. Eu investiguei, foi realmente verdade, isso aconteceu sim. Eu conversei com a pessoa, eu conversei com várias pessoas. Compreende? Não tem erro na Bíblia, não tem erro na Bíblia. O erro está do lado de fora e na interpretação que pessoas como Diótrefes e outros que se infiltraram dentro da igreja e começaram a desvirtuar a palavra de Deus, como a gente ouve hoje em dia. Não é verdade? Pai, obrigado, Pai. Concluí então o Evangelho de João e as 3 cartas. Muito obrigado, Pai. Eu coloco no teu altar essa obra e que todos que possam ter conhecimento dessa obra possam compreender, Pai, que eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou só um mensageiro. Não estou querendo convencer ninguém a nada. O Espírito, o teu conselheiro, o teu Espírito é que convence do pecado, do juízo e da justiça. É assim que eu oro e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Internautas, um beijo. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Minha família, lê a Bíblia. Ouça Deus falar. É assim que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Beijo. Beijo.